Unidade 2. Geografia Física Mundial, Brasileira e do Amazonas. Aula 5.1. Conteúdo: a dinâmica climática da atmosfera. Habilidade: identificar a diferença entre o conceito de clima e tempo, verificando os diferentes elementos dos climas existentes. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma tarde reunidos e continuando as nossas aulas de geografia, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos a unidade 2, né, quando ontem vocês fizeram a nossa primeira avaliação, vamos para a nossa revisão, relembrando o que nós estudamos na unidade 1. Então, olha só, gente, na unidade 1, nós estudamos sobre cartografia e sistemas de localização, né? Na primeira aula, vocês estudaram sobre coordenadas e localização geográfica, onde as coordenadas a gente verificou aí através do quê? Dos principais paralelos, né? Além do paralelo da linha do Equador, vocês verificaram aí que tem o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e também o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, né? Que aí o paralelo da linha do Equador principal, no marco zero, acaba dividindo o planeta em norte e sul, podendo chegar aí de 0 até 90 graus norte ou de 0 até 90 graus sul, tá certo? Além disso, também te verificou o principal meridiano, o meridiano de Greenwich. E o meridiano de Greenwich vai dividir o planeta em leste e oeste. Na circunferência do planeta, nós verificamos aí que vai ter 360 graus dividido, né, do lado leste, vai chegar de 0 a 180 graus leste, e do oeste de 0 também até 180 graus. E essas coordenadas geográficas, gente, vai permitir para a gente nos localizarmos, né? Além disso, essa localização geográfica, ela vai vir também através do quê? Da latitude e da longitude, que está ligado aí aos paralelos e aos meridianos. As latitudes serão as linhas horizontais e as longitudes as verticais, colocando um ponto qualquer no planeta e dando a essa localização uma coordenada, ok? Além disso, das coordenadas e da localização, também teremos aí, verificamos os fusos horários, né? E verificamos que nos estudos sobre fusos horários, verificamos que o planeta ele vai estar dividido aí em 24 fusos horários. E aqui no Brasil nós verificamos que atualmente existem 4 fusos horários. E o oficial é o de Brasília. Isso foi até questão aí da avaliação de vocês, não é mesmo? Também verificamos aí sobre os mapas e representação gráfica. Os mapas e a representação gráfica, verificamos os principais elementos, né? Título, legenda, fonte, escala e orientação. Também estudamos sobre escalas gráficas, escalas numéricas, porque a escala é o retirado do real para ser colocado aí no papel dos mapas. Também estudamos sobre as projeções cartográficas. Essas projeções cartográficas vão dar diferentes formas para ser desenhado um determinado tipo de mapa. Também verificamos as novas tecnologias da representação cartográfica, que vai vir através principalmente da utilização do GPS e também do SIG. E a geografia moderna em suas categorias, estudamos aí diferentes termos como paisagem, lugar, território. Também verificamos o espaço geográfico e a região geográfica, tá certo, gente? Então, essa é a nossa revisão, relembrando que nós estudamos na unidade 1. E agora, então, nós iremos para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, né, nós temos aí o seguinte questionamento. O dia claro, ensolarado e sem nuvens. O dia cinzento e mais frio, com árvores secas, evidenciam o contraste resultante de diferentes estados do tempo em uma cidade onde o clima é subtropical. Clima das áreas de transição do tropical para o temperado. Aí vocês podem observar, né, essa imagem, onde vai ser um determinado local, mas em tempos diferentes. Um verão e o outro o inverno, tá certo? Então, a partir dessa imagem, é comum confundir tempo e clima,
Vocês sabem a diferença entre o tempo e clima? Eu quero que vocês comentem aí, para daqui a pouquinho, na interatividade final, vocês responderem para a gente. Então, gente, vamos iniciar os nossos estudos sobre a geografia física. E nesse primeiro momento, nós iremos estudar sobre os climas, o que é o tempo, qual a diferença que existe. Será que existe diferença, né, entre esses termos? É o que nós iremos verificar a partir de agora, tá certo? Olha só, vamos verificar aí sobre o tempo. O que é o tempo? Gente, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera em uma determinada área, tá? Então, o tempo ele vai ser momentâneo, ele pode ser modificado de uma hora para outra. Pode amanhecer chovendo e o tempo ele pode mudar aí, decorrer durante o dia. Meio-dia pode estar ensolarado e à noite pode ficar nublado. Então, o tempo ele é momentâneo, ele pode ser modificado de uma hora para outra. Tá? Então, é o estado momentâneo da atmosfera em determinada área. E o tempo, ele vai estar relacionado com o quê? Com a temperatura, que é dada em graus Celsius aqui no Brasil, né? Além da temperatura, a umidade, né? A quantidade aí de calor que pode ficar em determinado local. Aqui na nossa região, no nosso estado, por causa da vegetação, da floresta amazônica, a umidade ela é bastante elevada, tá? Além da umidade, também os ventos, né, que são as massas de ar. Quando a gente fala em massas de ar, já lembrem de ventos, vai estar relacionado aí com o tempo. Além dos ventos, a pressão do ar também vai influenciar um determinado tempo, se está chuvoso, se está ensolarado, se está nublado, se está muito quente ou se está muito frio, tá? E também a nebulosidade. A nebulosidade, todos esses vão estar relacionados aí com o tempo. Temperatura, umidade, ventos, pressão do ar e a nebulosidade. Aí, gente, a gente pode verificar uma previsão do tempo, tá? Então, por isso que é denominado aí de tempo. Previsão do tempo é porque pode ser modificado. No sábado, em Manaus, né, a temperatura mínima 22 graus e a máxima 37 graus. No domingo, já vai ocorrer aí mudanças, né? Então, coloca aí pra gente, né? 23 graus, a menor temperatura, podendo chegar a 33 graus. Segunda-feira, a mesma situação e terça-feira também. Então, é uma previsão do tempo que é dada a gente, porque pode ser modificado, tá certo? Então, a previsão do tempo, o tempo ele vai ser momentâneo, pode mudar de uma hora para outra. Pode estar ensolarado e de uma hora para outra, o que é que pode acontecer? Pode até nevar, dependendo do local, não é mesmo? Então, o tempo é um estado momentâneo. Diferente, gente, do clima. O que vai ser um clima? Então, o clima, gente, vai ser o comportamento do tempo em uma determinada área, em determinado local, tá? Então, o clima ele vai depender do tempo. Só que o clima, para ser verificado, é durante um longo período, de no mínimo 30 anos, tá? Então, para ser verificado um tipo de clima, né, é verificado aí durante um bom tempo sobre o tempo, né? Então, o comportamento do tempo em uma determinada área durante um longo período de no mínimo 30 anos vai nos dar o quê? Um clima. Aí vocês podem ver duas imagens em lugares diferentes, ok? Onde o clima, no caso da primeira imagem, que te observa, parece um deserto, né? Então, vai ser um clima desértico. E já na imagem de baixo, com neve, vai ser um clima o quê? Um clima polar. Com certeza isso daí deve ser aí próximo do Círculo Polar Ártico ou Antártico, ok? Então, existem aí os climas, diferentes tipos de climas, dependendo do local em que está sendo estudado, em que a pessoa possa estar, tá certo? Então, não esqueçam, o clima e tempo, existe diferença? Existe, tá? O tempo, ele vai ser momentâneo, pode mudar de uma hora para outra, né? Pode estar ensolarado, depois pode começar uma chuva, depois pode ficar nublado, diferente do clima. O clima não, é um longo período que está sendo estudada aquela área, né, através do tempo.
E isso vai ser dado, por exemplo, o clima desértico, um clima semiárido, um clima equatorial, um clima tropical, são diferentes tipos de climas que existem, tá? Agora, o clima, gente, ele vai ter aí diferentes elementos que realmente caracteriza um tipo de clima em um determinado local, tá? Então, são vários fatores que vão fazer com que se tenha um tipo de clima. É estudado, é analisado, é verificado, tudo isso. Então, vamos verificar um deles. Um deles vai ser o quê? Aí, a temperatura, tá? Então, a temperatura, ela influencia aí através do clima, ok? Pela intensidade de calor. Por exemplo, a intensidade de calor, ela pode ser maior próximo dos países que estejam aí próximos à linha do Equador, tá certo? Então, a temperatura, que é a intensidade de calor, vai influenciar no tipo de clima. Além da temperatura, a umidade, né? A umidade, o que vai ser a umidade? A quantidade de vapor de água que pode existir em um local, principalmente aí onde se tem grande quantidade de vegetação. Além da umidade, também teremos aí a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é o quê? É a força do ar contra a superfície terrestre, tá? Então, é necessário a gente ter essa pressão atmosférica, porque senão tudo vai voar aqui, né, no planeta Terra. Então, os elementos do clima estarão aí sendo caracterizados pela temperatura, pela umidade e pela pressão atmosférica. Nessa imagem vocês estão observando, gente, aí na lateral vai ser o quê? A temperatura real, que ele dá de 20 graus até 65 graus. E já embaixo vai ser a unidade relativa do ar, tá certo? Então, essa o que te verifica, tá muito ligado ao que? A umidade, ok? Então, se está aí entre essa coloração mais clara, né? Vai ser considerada uma temperatura confortável, chegando até 30 graus, né? E a umidade chegando aí de 0 a 100, ok? A porcentagem. Já aumentando de 30 até 40 graus, a gente verifica aí que com a umidade do ar já começa a ficar meio desconfortável, se chega de 27 a 32 graus Celsius. Já no de 32 a 41 graus vai ficar desconfortável. De 41 graus a 50 graus Celsius vai se tornar perigoso, né? A temperatura. E se superior a 54 graus Celsius vai ser extremamente perigoso. Agora, além dos elementos do clima, nós iremos também verificar aí os fatores climáticos. E o que são esses fatores climáticos? São diferentes ocasiões que nós temos que vai fazer com que o clima também ele possa ser alterado ou não, tá? E um deles que nós iremos estudar vai ser o de latitude, tá certo? Então, olha só, a latitude que vocês já estudaram na unidade 1, né, que estudou juntamente também, o professor Jefferson explicou para vocês sobre a latitude. A latitude vai influenciar no tipo de clima, tá? Porque quanto mais próximo aqui da linha do Equador, esses países que estão próximos à linha do Equador, vai ter uma menor latitude, tá certo? Então, aqui, nessa região, vai ser mais quente, ok? Agora, já nas zonas temperadas, o que vai acontecer? Vai ser uma temperatura amena. Não vai ser nem tão quente, nem tão frio. Agora, nas regiões polares, gente, o que a gente verifica? Nas regiões polares vai ser bastante frio, tá certo? Então, o que a gente verifica aqui? Quanto mais distante, né, da latitude principal, que é a linha do Equador, mais frio vai ser, tá certo? Então, quanto mais distante, mais frio vai ser. E quanto mais próximo da linha do Equador, que é 0 grau, mais quente. Então, lembrando que isso aqui, em relação à latitude, tá? Não é o que? Graus, tá? A temperatura vai ser de tamanho do planeta Terra.
Então, se é 0 grau, o que vai ser? Mais quente, tá? Se estiver mais próximo do 0 graus, vai ser mais quente. Se chegar aí até 90 graus, vai ser mais frio. Mas lembrem-se que nós estamos falando de latitude, ok? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será, tá certo? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, tá? Lembrando que a linha do Equador tem 0 grau, tá? Tá bem no meio, tá dividindo aí o planeta em norte e sul. Quanto mais próximo dos polos, pode ser tanto no norte quanto no sul, mais frio. Só é lembrar aí da zona glacial ártica ou da zona glacial antártica, ok? Então, a gente verifica aí que a latitude, ela vai influenciar nos diferentes tipos de climas que nós temos. Tá? E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Lembra aí da zona tropical. Quanto mais distante, mais próximo da zona fria, mais frio vai se tornar, tá certo? Então, aí vai estar relacionado com a latitude. Agora, além da latitude, outro fator climático que nós iremos estudar vai ser o de altitude. Então, olha só. A altitude, gente, vai estar relacionado com o relevo, tá? Quanto maior a altitude, o que vai acontecer? A temperatura, ela vai diminuindo. Lembre-se das montanhas que nós temos, né? Onde as montanhas, no topo dela, normalmente, dependendo do local, apresenta neve, né? Então, quanto maior a altitude, quanto mais alto for, o que vai acontecer? A temperatura, ela tende a diminuir, né? Então, por isso que muitas montanhas no topo dela tem neve. E também a pressão, ela vai ser menor, tá certo? Então, vai ocorrer aí a menor pressão atmosférica onde for mais elevado, onde tiver uma maior altitude. E isso vai fazer com que nós tenhamos o quê? Um ar rarefeito. Quanto mais alto, mais difícil de se respirar. Por isso que quando os jogadores, né, brasileiros vão lá para a Bolívia, onde a altitude é elevada, tá? Essa altitude, ela acaba influenciando. Por quê? Porque o ar, ele fica rarefeito. Tá? Então, olha só. Vamos observar essa imagem. Aqui nós temos uma altitude no nível do mar. O que é o nível do mar? É 0 metros. Tá? Então, aí 0 metro, podendo chegar, dependendo do tamanho. Vamos supor que aqui, né, essa altitude chega até 200 metros de altitude. Então, a gente verifica quanto mais alto, aqui vai ficar um pouco mais frio, né? E também o ar vai ser mais rarefeito. Agora, imaginem aquelas montanhas de 6.000 metros, de 5.000 metros, né? Quando querem escalar ali o Monte Everest, tem que levar oxigênio, porque senão a pessoa, ela pode até morrer com falta de ar, porque fica mais difícil de se respirar. Então, a altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura e também menor a pressão atmosférica. E o ar, ele fica rarefeito. Agora, pode facilitar ou pode dificultar aí a circulação das massas de ar. Então, vai depender disso tudo, ok? Então, a altitude, alto, já lembra de altura, tá? Quando fala de altitude, lembra de altura. Então, quanto mais alto, o que acontece? A temperatura, ela diminui, o ar fica rarefeito, né? E a pressão também, ela acaba diminuindo, ok? Outro fator climático que também pode influenciar no clima vai ser o quê? O albedo. O que é o albedo, gente? O albedo é o índice de reflexão de uma superfície terrestre, tá? Então, o albedo, ele vai variar de acordo com a cor daquela superfície terrestre, que é o quê? É o reflexo do Sol
né, aí na superfície. Por exemplo, se o sol ele incidir no asfalto, o que vai ocorrer? Somente 5%, tá, a temperatura ela vai subir. O restante vai ficar onde? No asfalto. Por isso, quando a gente pisa em um asfalto ou em uma grama, vai ser diferente, porque o asfalto ele vai adquirir esse calor, tá? Então, é por isso que, se a gente pisa no asfalto, a gente acaba queimando o nosso pé, dependendo aí da temperatura. Mas se a mesma temperatura estiver aí numa área de campo, né, a temperatura ela vai ser menor, porque o reflexo ela vai ser maior, no caso aí, de 20%, tá? Então, o albedo vai ser esse índice de reflexão de uma superfície através do sol, tá? Então, vai variar a cor. Quanto mais escuro, mais quente vai ser. Quanto mais claro, mais incidência ela vai, né, deixar refletir. Então, o asfalto ele pega em torno de 5%, a terra marrom pega em torno de 8%, o campo verde ele vai subir aí em torno de 20%, né? E o campo de trigo seco já vai estar um pouco mais claro, observem aí, né? Quanto mais claro, maior vai aumentando essa reflexão, 30%. Já em uma área de deserto, de areia, 45%. E uma montanha coberta de neve, que é o branco, gente, né? O branco ele reflete bastante. Por isso, quando a gente usa uma camisa preta, a gente sente mais calor do que uma blusa branca, porque a coloração mais escura, ela acaba aí retendo mais calor, enquanto a que é a mais clara, ela acaba refletindo mais. E aí é dado exemplo a vocês, né? A montanha coberta de neve vai refletir aí 90%. Quanto mais claro, mais reflexão vai ter e mais frio vai se tornando. Então, o albedo, que é esse índice de reflexão, também pode influenciar nos tipos de climas. Além do albedo, também outro fator que pode influenciar no clima vai ser o quê? Vão ser as massas de ar. E o que são as massas de ar? Lembrando que são os ventos que ocorrem, né? Aí vocês estão vendo a imagem do planeta Terra. A gente verifica a maior parte está em azul, que são os oceanos. E já a parte verde amarelada já vai ser aí os continentes, né? O relevo, a vegetação. E em branco são o quê? São as massas de ar, gente, tá? São aí a parte dos ventos que podem ocorrer, ou até mesmo podem surgir aí furacões, tufões, né? Então, as massas de ar, elas fazem com que ocorra isso. Então, as massas de ar são grandes porções da atmosfera com características comuns. O que vai influenciar nas massas de ar? A temperatura, a umidade e a pressão. Vocês sempre estão observando aí, quando a gente está estudando o clima, que a temperatura, a umidade e a pressão, elas estão, né, muito próximas, elas se influenciam bastante, tá? Agora, as massas de ar, elas podem ser aí do tipo oceânica, né? Podem ser aí as massas de ar continentais, o nome já está falando, oceânicas é porque está ocorrendo no oceano, seu surgimento. Continentais, porque estão aí nos continentes. Tropicais e equatoriais. As tropicais e equatoriais, normalmente por causa aí da zona climática tropical e equatorial. Zonas temperadas e zonas polares, né? Também elas vão colocar pra gente aí os tipos de massas de ar, tá certo, gente? Então, olha só. Vamos verificar um mapa, tá? Onde a gente vai verificar as massas que possam existir, tá certo? Então, olha só. Nós temos, muitas das vezes, vocês estão verificando aqui nessa região, tá? Que é a zona tropical, são massas de quê? Olha só. MT significa massas tropicais, tá? ME, massas equatoriais. Então, vocês estão localizando aí onde é que ocorre, tá certo? Então, olha só, outra MT aqui, massa equatorial, né? Massa equatorial, massa tropical. Mas pode ser com que essas massas de ar se locomovam para outra
zona climática, no caso aqui a zona temperada, mas já está bem próximo da tropical, tá? Olha só, e o que é MP, professor? É a massa polar, tá certo? Até a coloração ela já muda, fica em azul. Massa polar também. E também pode ser o quê? Pode ter aí, né, as massas de ar continentais e também as massas de ar que vêm do oceano, ok? Então, essas massas de ar, elas acabam influenciando os tipos de climas também que podem ocorrer em um local, tá certo? Então, as massas de ar, por exemplo, a massa de ar polar, ela vai influenciar. Agora, gente, por exemplo, aqui no Brasil, no caso aí nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, nós estamos tendo aí a estação do ano, que é conhecida como inverno, no meio do ano. Então, o que ocorre? Lá está frio. Então, lá o que vai prevalecer? As massas de ar frias, não é mesmo? E essas massas de ar, elas se locomovem, podendo chegar aí para outros lugares, que é o que está ocorrendo atualmente nessa época, pode ocorrer atualmente nessa época, aqui na nossa região. Essas massas de ar frias podem chegar até aqui na nossa região. Então, as massas de ar, elas estão em constante movimento. Assim como, às vezes, como está muito quente aqui, as massas de ar quente, elas podem ir para outras áreas que possam estar frias, tá certo? Então, as massas de ar, elas estão em constante movimentação. Além, né, de verificarmos aí sobre as massas de ar, também vamos verificar outro fator climático que influencia no clima, que vai ser a continentalidade e a maritimidade. Continentalidade e maritimidade, né, o nome já fala, continentalidade, continente, ocorre no continente, e a maritimidade ocorre aí próximo ao mar. O que te verifica na continentalidade e na maritimidade, gente? A continentalidade, ela vai ocorrer distante da água. Então, onde é que ocorre? Aqui no continente. Continentalidade, tá? Diferente da maritimidade. A maritimidade vai ocorrer perto da água, tá? Então, o que ocorre? Se for uma continentalidade, gente, a continentalidade vai ter uma grande variação de temperatura. Exemplo muito claro de continentalidade são áreas desérticas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, durante o dia no deserto é muito quente, né? Não tem vegetação para proteger o solo, então acaba se tornando muito quente. Mas durante a noite, né, por estar distante da água, o que ocorre? A temperatura ela baixa bastante. Então, esse é o processo de continentalidade, tá? Se estiver distante de uma água, uma área, normalmente ela tende a esfriar mais rápido, tá? Agora, diferente de áreas que estão próximo à água, tá? Então, próximo à água, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a pouca variação de temperatura. Então, é aqui que nós teremos a maritimidade, em áreas próximas de mares, oceanos, rios. O que ocorre, né? Lembrando que a água, gente, ela retém calor, tá? Então, se a água ela retém calor, a água ela vai reter o calor, tá? Se ela retém o calor, então a gente vai verificar que a variação de temperatura ela vai ser muito pouca, né? Durante o dia esquenta a água, durante a noite esfria, mas não esfria totalmente, ainda fica meio quentinha. Por isso, quando a gente entra em uma água à noite, principalmente de piscina, ela ainda está quentinha. Por quê? Porque a água ela retém calor. Então, por isso que áreas próximas a águas, a variação de temperatura ela é pouca, diferente de áreas que estão distantes, que eu dei o exemplo a vocês aí, né, da área desértica, ok?
Então, a continentalidade e a maritimidade também influenciam no clima. Agora, lembrem-se que o clima é uma dimensão muito grande, por isso que são diferentes fatores climáticos que nós estamos verificando. E mais um deles vai ser o quê? As correntes marítimas. Então, olha só, as correntes marítimas, vai ocorrer isso aí nos oceanos, tá? É um grande volume de água que se desloca pelos oceanos. É como se fossem rios dentro do mar, dentro do oceano. E elas são movimentadas pela ação das massas de ar, que são os ventos. Então, as massas de ar, elas influenciam as correntes marítimas, tá? E as correntes marítimas também influenciam as massas de ar. Então, as correntes marítimas são esse grande volume de água que se desloca aí pelos oceanos. São rios menores, né? A gente pode chamar assim de rios, né? São áreas menores dentro do mar que se movimentam, né? Podendo sair da área polar, indo para a área tropical, saindo da área tropical, indo para a área polar. Nós vamos ver um mapa agora sobre essas correntes marítimas. Essas correntes marítimas, gente, né, que são esses rios, né, que a gente observa dentro do oceano, vai ser aí essas linhas que vocês vão verificar. Os que estão em vermelho, normalmente elas são consideradas massas de ar quente, tá? Então, se está em vermelho, olha aí a legenda do mapa, né? Se está em vermelho é quente, e se estiver em azul, vai ser aí as correntes marítimas frias. Então, olha só, aqui a gente verifica algumas setas, né, que estão em azul, corrente da Califórnia, né, a corrente no Peru de Humboldt, que influencia muito a Laninha aqui, corrente de Bengala, então, corrente ocidental australiana. A gente verifica aqui que existem várias correntes marítimas frias que estão indo para onde? Olha a seta para onde ela está apontando. Está apontando para cima, está indo para onde? Para cá, para a massa na área de tropical, né? E também vão existir as massas de ar quente que influenciam as correntes marítimas quentes. Olha só, a corrente equatorial, corrente do Golfo, corrente aqui da derivada do Oceano Atlântico Norte. Então, a gente verifica que esses vermelhos são as correntes marítimas quentes, que levam as suas águas quentes para uma água mais fria e, consequentemente, também pode ocorrer o contrário. As águas frias podem ir, dependendo aí também do tempo, né, do período em um determinado local, tá? Além das correntes marítimas, o último fator climático que nós iremos verificar vai ser a vegetação. A vegetação, gente, ela vai vir através da variação de densidade. Quanto mais fechada a floresta, mais úmida vai se tornar, né? Então, a vegetação, ela vai ter essa variação de densidade e a vegetação, ela pode absorver e também irradiar o calor. E mais a umidade que se tem na vegetação, ela também acaba influenciando um determinado tipo de clima. Então, gente, são diferentes fatores climáticos que influenciam, né, uma determinada área. Vegetação, continentalidade, maritimidade, as correntes marítimas, massas de ar, a altitude, a latitude. Então, para se ter um clima, além de nós estudarmos aí durante um longo período aquela área, né, verificado esses fatores, né, para poder nós colocarmos aí os diferentes tipos de climas, que são os quais? Olha só, os tipos de climas que nós temos, pode ser aí o polar ou glacial. Normalmente esse tipo de clima ocorre no Ártico, né, ou no Antártico. Além do polar ou glacial, nós também teremos aí o clima temperado e frio. Nesse tipo de clima temperado e frio, normalmente nós temos as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Aí a gente vai verificar que além do temperado e frio, nós também temos o clima mediterrâneo. Normalmente isso ocorre mais lá na Europa, tá? Eu tô falando aí do clima geral, tá? Que pode existir ao redor do planeta.
Além do clima mediterrâneo, né, que vai ter os verões quentes e secos, os invernos amenos e chuvosos. Também pode ter aí o clima tropical, onde o verão ele é quente e chuvoso e o inverno é ameno e seco, diferente do Mediterrâneo, se vocês observarem, né? No Mediterrâneo é quente e seco e no tropical é quente e chuvoso. E já no inverno, no Mediterrâneo, é ameno e chuvoso. E no tropical, o inverno é ameno e seco. E no equatorial, é a zona climática mais quente, é a zona em que nós vivemos, né? Muito caracterizado aí por altas temperaturas e a umidade muito grande. Além do equatorial, o subtropical também vai existir, tendo as 4 estações do ano. Normalmente, subtropical ocorre no hemisfério sul e o temperado e frio normalmente ocorre aí no hemisfério norte. Também teremos o clima árido ou desértico, onde é muito quente e a chuva ela é escassa, quase não chove. E o clima semiárido é o clima em transição de uma área desértica, que pode ser, para uma área de florestas, ok? Então, o clima semiárido também é um tipo de clima. Então, são diferentes tipos de climas que nós temos aí ao redor do planeta, tá certo? A sua aula continua no próximo vídeo.